Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a abordagem que a gente tem que ter para convencer as pessoas a executar alguns pontos da rotina. Parece ser meio absurdo o que eu vou falar aqui, né? Como que eu preciso convencer as pessoas a executarem a rotina? Isso não é óbvio, elas não deveriam fazer de qualquer maneira. É algo que interfere na qualidade, deveria ser feito independente da minha argumentação. No vídeo que eu postei no Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, eu falei sobre cultura, né? Dei alguns pontos sobre cultura. E para a gente fazer, para a gente construir uma cultura, a gente tem que entender como convencer as pessoas, como impactar as pessoas para elas fazerem o que é correto da maneira correta. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. A primeira coisa que vocês precisam entender é que a linguagem que nós falamos com uma pessoa não é a mesma linguagem que nós falamos com outra. Por exemplo, se vocês forem conversar com alguém que realmente é da área de qualidade, tem a formação na área de qualidade, assim que você falar sobre legislações, normas, a pessoa imediatamente vai entender para que aquilo serve. Agora, imaginem vocês tentando convencer alguém, ou da operação, ou da alta liderança, falando que aquela atividade tem que ser executada porque está na BRC, na FSSC, porque a norma tal, porque a Anvisa, porque o mapa. Na hora que vocês falarem, já vai dispersar a atenção, não é uma maneira que vocês vão conseguir convencer as pessoas a executarem aquela rotina. A gente tem que entender o que aquela rotina impacta no dia a dia da pessoa. Alguém da operação precisa fazer a limpeza em um equipamento. Não adianta a gente ir falar que precisa fazer a limpeza no equipamento porque está na norma, porque está na legislação. Poxa, tem que fazer limpeza no equipamento, porque esse local vai ser um ponto de risco de contaminação. Se o produto contaminar, essa vai ser a consequência no mercado. Se esse equipamento ficar sujo, vai gerar tais defeitos no equipamento que você vai ter que fazer a tratativa depois, vai te dar mais trabalho. E a gente também tem que se preocupar em fornecer as ferramentas para a execução daquela rotina. Então, se precisa fazer a limpeza num equipamento, o que eu preciso fornecer para que a pessoa faça a limpeza no equipamento? Precisa de uma escova, de uma vassoura, precisa de um pano, precisa de alguma ferramenta específica. Tudo isso tem que ser de fácil acesso para que a pessoa realmente consiga executar aquilo na rotina. Não adianta a gente definir uma rotina, não dar a ferramenta e esperar que a pessoa execute da melhor maneira. Ela vai até tentar, mas não vai ficar do jeito que deveria. E não é culpa da pessoa, né? A gente tem que disponibilizar as ferramentas. A mesma coisa quando nós vamos argumentar alguma coisa com a alta liderança, quando nós precisamos de algum investimento, precisamos de algum tempo de parada. Não adianta a gente chegar e falar que a gente precisa disso por causa da norma, por causa disso, por causa daquilo. Não. Qual vai ser o impacto, né? Qual retorno que esse investimento vai dar? Então, eu vou estar investindo em um equipamento, vou estar investindo em um químico, em um procedimento. Qual é o retorno financeiro disso? Qual é o retorno em tempo de produção? Quanto que eu tenho hoje de produto não conforme, que se eu resolver esse problema não vou ter mais? Quanto está sendo o meu gasto em energia, que se eu resolver não vou ter mais? O gasto em água, o gasto em tempo. Eu tenho que executar esse procedimento, se eu fizesse tal investimento, eu conseguiria executar muito mais rápido, numa facilidade muito maior, dando mais tempo de produção. É assim que a gente tem que pensar para cada caso, para a gente conseguir convencer as pessoas no que precisa ser feito. Então imagina a quantidade de demanda que chega no time operacional, a quantidade de demanda que chega na alta gerência. A gente tem que explicar qual é o retorno daquilo para eles realmente conseguirem
priorizar corretamente e executar para a gente começar a fazer da maneira correta. Então o recado desse vídeo é esse, né? A gente tem que entender o que impacta naquela pessoa, o que impacta naquela função, determinada atividade, para que a gente consiga ter a argumentação correta, para a gente conseguir argumentar melhor e conseguir com que as coisas sejam feitas na velocidade correta. É isso, pessoal. Acrescentem aqui nos comentários o que vocês acham, o que mais que pode ser feito para aumentar o poder de argumentação, para aumentar o poder de execução em campo. E até o próximo vídeo.